Fala aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal. E galera, nesse vídeo, rapaziada, eu já adianto pra vocês que não vai ter treino nenhum. Tipo, vai ser um vídeo de eu contando a minha história, né galera? Tipo, de como eu acabei vencendo a minha... digamos que a minha obesidade, né rapaziada? Porque com 10 anos, assim, com 11 anos, eu era uma criança, tipo, muito gorda, né rapaziada? Eu tinha basicamente cerca de 120 quilos. Eu vou estar colocando umas fotos minhas para vocês verem o jeito que eu era, né, galera? E galera, nessa época, tipo, basicamente nessa época assim, eu era uma pessoa que, tipo, meio que era uma mente muito, tipo, digamos que não estável, né, rapaziada? E, tipo, meio que acontecia? Eu não... até hoje, tipo, eu não tenho muita autoestima, mas nessa época, cara, a minha autoestima era basicamente zero, cara. E, tipo, eu era uma pessoa que, acabava sofrendo alguns bullying, assim, na escola, só que, tipo, tinha... Só que, tipo, bullying de brincadeira, sabe, né, rapaziada? Só que, tipo, tinha às vezes, assim, que os bullying acabavam passando um pouco do ponto, assim, eu acabava ficando chateado com isso. E também, tipo, mais nessa época, assim, basicamente, na época que eu entrei na academia, rapaziada, ó, foi com 16 anos que eu comecei a fazer academia, hoje eu estou com 18, né, rapaziada? Nesse ano 2026 eu vou fazer 19. E cara, quando eu entrei na academia, eu acho que eu tava com cento e... eu já tava com mais de 100 quilos, sabe, rapaziada? Mas, tipo, continuando na história assim, tipo, falando pra vocês, nessa época que eu tinha lá pros 11, tipo, 12 anos, que eu falei pra vocês que eu sofria muito bullying e a minha mente já não era uma mente muito estável, assim, né, galera? Tipo, acabou acontecendo muitas coisas na minha vida, rapaziada. E, tipo, nessa época assim, cara... Cara, tipo, que com muitas coisas acontecendo na minha vida, assim, o que aconteceu? Eu acabei, tipo, não tendo mais... Não vendo muito sentido em viver, galera. E, tipo, o que aconteceu? Eu ficava muito pensando em me matar, galera. Tipo, retirar a minha vida, sabe, galera? Acabar cometendo, basicamente, suicídio, né, rapaziada? Mas isso não ia me livrar o meu problema, né, galera? E uma coisa também que eu vou falar pra vocês, tipo... eu já vou começar falando aqui, galera, com 16 anos, tipo, que eu peguei, que eu comecei a treinar na academia, né, galera? Quando... Tipo, o que aconteceu, né, galera? Eu vou começar contando, porque senão eu vou me embananar tudo na história. Aí disso, né, galera, com muita coisa que eu acabei pensando em retirar minha própria vida, muita coisa. E daí depois, tipo, acabou acontecendo algumas coisas, tipo, na minha casa, assim, eu acabei mudando pra casa do meu avô. E galera, tipo, desde pequeno, um dos principais problemas da minha obesidade é o quê? Que eu comia muita porcaria, rapaziada. Era muita bolacha recheada, era chips, era salgadinho, era todo final de semana, tinha lanche, tinha pizza, tinha essas coisas. Tipo, uma vez na semana, assim, galera, pra uma pessoa normal, que não quer competir, que não quer ser nada, comer uma pizza, alguma coisa assim, cara, não tem problema, sabe? Mas o que não pode, cara, é o dia inteiro, não, é tipo todo dia, sabe, rapaziada? E o que acontecia? Tipo, sempre quando a minha mãe, antigamente quando eu era mais novo, ela ia no mercado, ela ia lá e comprava bolacha, comprava salgadinho, comprava essas coisas. E no começo começou tipo uma quantidade pequena, sabe, né, galera? Aí daí depois eu ia lá, tipo, comia um por dia, e daí depois outro dia eu comia mais um pouco, só que o que aconteceu? O que acabou acontecendo? Eu acabei comendo mais, essa quantidade foi aumentando, rapaziada. Tipo, tinha dia que eu acabava comendo duas bolachas recheadas em um pacote de salgado, e era aquele pacote de salgadinho grande, assim, sabe? Salgadinho chips, assim, que eu falo pra vocês. E cara, era basicamente uma semana inteira só comendo porcaria e metendo louco, assim, no negócio. E foi assim que, tipo, eu fui ganhando peso. Só que daí depois, eu lembro que eu ainda falava pra minha mãe que eu não queria que ela comprasse mais aquilo, porque eu não tava gostando do jeito que eu tava ficando, né, galera? E minha autoestima, como eu falei, tava zero, sabe? E eu não tava gostando do jeito que eu tava me vendo no espelho, eu não tava gostando. E eu falava pra minha mãe que eu não queria que ela comprasse. Mas mesmo assim, tipo, ela ainda continuava comprando. Mas, tipo, isso daí, galera, não tô falando que é culpa da minha mãe, sabe, né, galera? É tipo, por exemplo, é amor de mãe, né, galera? Tipo, ela querer dar o que o filho gosta, né, rapaziada? Tipo, às vezes ela achar que não compra e me deixar triste, essas coisas assim. E daí depois acabou acontecendo algumas coisas assim na minha casa, que eu mudei pra casa do meu avô e fiquei lá na casa do meu avô por quase um ano ou 2 anos, assim. Acho que foi um ano e meio, basicamente, assim, que eu acabei ficando na casa do meu avô.
E nesse tempo que eu acabei ficando na casa do meu avô, eu mudei muito a minha alimentação, galera. O que, que eu acabei fazendo? Eu peguei e fiquei só comendo comida mesmo, porque na casa do meu avô não tinha essas coisas assim. Só de vez em quando que a minha avó, ela, lá na empresa dela, às vezes ela trazia algum bolo, alguma coisa assim, que ela trabalha na cozinha, né? Aí eu ia lá e comia assim, mas tipo, comparado com o que eu comia na minha casa, a quantidade era muito diminuída, sabe, rapaziada? E daí depois que eu troquei essas coisas? Eu troquei por comida. Aí quando eu comia, era pra pratada mesmo, galera. Era uma pratada de arroz com feijão, com coisa assim. E basicamente eu só fazia um café da tarde, o almoço e a janta e isso. Mas nessas duas refeições que eu fazia, era basicamente tipo uma pratada que eu comia assim de comida. E daí depois nesse tempo assim que acabou acontecendo. Aí daí a minha mãe, ela foi pra casa do meu avô, só que daí minha mãe começou a levar essas coisas assim pra casa do meu avô, né, galera? Eu falei que eu não queria tudo, mas ainda continuou, acabou que eu taquei o foda-se e continuei comendo, continuei comendo. Aí acabou acontecendo umas coisas também e eu mudei, e eu acabei mudando lá pra São Paulo, lá na casa do meu tio, né, galera? E daí depois, nesse tempo que eu fiquei lá em São Paulo, eu ainda continuei comendo porcaria, continuei comendo as coisas lá na casa do meu tio, que tinha essas coisas também. E, cara, eu já tava muito gordo, assim, e eu já pensava em entrar na academia, sabe, galera? Mas o que, que eu queria fazer? Eu queria entrar na academia quando eu começasse a trabalhar, pra eu mesmo me bancar, sabe, né, galera? Pra eu mesmo comprar suplemento, comprar essas coisas assim. Esse era o meu pensamento. Só que daí depois que aconteceu, a minha mãe, ela pegou, acho que ela percebeu o jeito que eu tava ficando, que eu tava engordando demais, né? Aí ela pegou e fez um plano pra eu treinar numa academia lá. Aí nisso que eu comecei naquela academia, né, rapaziada, eu não gostava de fazer exercício físico. Resumindo, cara, eu era uma pessoa muito preguiçosa, tipo, uma pessoa vagabunda, mano, que, tipo, não, tipo, por exemplo, não quer fazer nada, sabe, rapaziada? Eu era basicamente, tipo, essa pessoa, assim, sabe, galera? E eu não gostava de fazer exercício físico, e quando eu entrei na academia, tipo, eu comecei a fazer supino com 5 quilos, né, galera? Tipo, e daí depois eu lembro que quando eu entrei na academia, tipo, o cara que tava me treinando, e daí depois acho que foi no final do treino, e daí depois ele passou, tipo, abdominal pra eu fazer, cara. Tipo, abdominal normal, assim, tipo, de fazer assim, sabe, né, galera? E daí depois nisso que eu peguei e eu tava fazendo abdominal assim, cara, eu lembro que eu acho que eu tava morrendo pra fazer basicamente 5 abdominais. Aí depois quando eu terminei, quando eu olhei pra trás, tipo, o personal tava com outro cara meio que dando risada da minha cara, sabe, né, galera? Mas daí depois disso, eu saí da academia e continuei fazendo academia lá. Só que daí depois qual que era o problema, galera? Essa academia eu tinha que ir de manhã cedo pra conseguir treinar, porque eu estudava e lá em São Paulo a escola era diferente daqui no Paraná, né, galera? Que eu moro aqui no Paraná, e daí depois era diferente e era integral o período, galera. E eu queria trabalhar, galera. Eu tava tentando arrumar um trabalho lá, só que por digamos que por eu não com desculpa pela minha galera. Desculpa pela minha gagueira, galera. Só que por eu não, como é que fala, e estudar período integral, eu não conseguia arrumar um trabalho. E daí depois foi nisso. Só que, tipo, eu não conseguia ir pra academia, tipo, basicamente, digamos que todo dia, porque era de manhã cedo, cara. E eu sou uma pessoa que odeia acordar cedo, galera. Sem mancada, eu odeio acordar cedo, galera. E daí depois nisso, o que acabou acontecendo? Eu continuei indo, mas indo pouco. Tipo, tinha semana que eu ia 2 vezes, 3 vezes, assim. Aí nisso eu comecei a ver uns vídeos de academia, assim, comecei a me interessar um pouco, assim, comecei a gostar de algumas coisas, e daí depois foi aí que eu comecei a conhecer o fisiculturismo, né, galera? Só que, e daí depois eu comecei a gostar de um corpinho musculoso, só que quando eu entrei na academia, galera, tipo, o corpo que eu queria ficar era basicamente quase que o corpo que eu tô agora, galera. É que só que o corpo que eu tô agora, tipo, é que galera, um dos motivos também que eu não postei vídeo, galera, é que nesse feriado que teve, nesses dias atrás, eu acabei indo pra praia, galera, e como eu falei pra vocês que eu mudei de serviço, o negócio tava apertado, e daí depois eu falei que ia acontecer de alguns dias eu ficar sem postar vídeo. Eu acho que já passou um mês, né, galera, que eu não posto mais nenhum vídeo. O projeto, tipo, do Cut, infelizmente, eu vou ter que encerrar, galera, porque agora o que vai acontecer, galera? Eu vou começar a fazer autoescola, né, rapaziada, e daí depois, tipo, não tem como eu fazer autoescola, trabalhar e ir pra academia ao mesmo tempo. Aí daí depois, tipo, tem pessoa, é claro que tem, não sei o que, tem pessoa que vai falar isso, mas, ó, galera, eu vou falar pra vocês como é que vai ser. A autoescola eu não iniciei ainda, rapaziada, mas já faz, tipo, cerca, tipo, de 2 semanas que eu não vou pra academia, e, cara, vocês não têm ideia do jeito que eu tô sentindo falta da academia, rapaziada. Eu sou uma pessoa que ama treinar, galera, sem mancada, eu amo treinar.
E tipo, e tipo, todo dia que eu acordo cedo e vou pro trabalho, eu começo a ouvir, tipo, os rocks que eu ouvia treinar, tipo, rap maromba também que eu gosto de ouvir. E cara, cara, todo dia eu fico arrepiado indo pro trabalho, assim, porque, tipo, as músicas que eu ouço, eu lembro de mim treinando, cara, e dá uma vontade absurda de eu treinar, cara. Só que qual que é o problema e por que que não dá pra eu treinar? Porque a academia aqui, galera, para eu treinar tinha que ser uma academia, eu tinha que ir de manhã cedo e tinha que ser uma academia que abria lá para 5 horas da manhã para eu conseguir treinar, rapaziada. Porque eu vou pro serviço de ônibus, né, rapaziada, e daí depois o ônibus ele passa aqui 6h50, rapaziada. E a academia abre 6 horas, galera. Não tem como eu acordar e ir pra academia, porque o meu treino, apesar de ser um treino curto assim, tipo, até eu chegar em casa, colocar a roupa do trabalho e ir pra lá, aí não dá, né, rapaziada? Porque eu ainda tinha que voltar da academia, tomar um banho, e daí depois isso não acaba não acaba dando. E o que aconteceu também, rapaziada, um dos motivos que eu peguei, como eu já disse pra vocês, eu tinha o Total Pass, né, rapaziada, só que acabou cancelando porque eu trabalhava no Burger King, né, rapaziada? Eu saí do Burger King e nisso que eu saí do Burger King, tipo, o Total Pass que eu tinha era a base de lá, né? E daí isso acabou cancelando o meu Total Pass. Mas daí depois, né, galera, é por isso que não vai dar certo. E também porque eu vou começar a fazer outra escola, né, galera? E daí depois o que vai acontecer? Eu entro no serviço 8 horas, né, galera, e saio 6 horas. E daí depois, quando eu sair do serviço 6 horas, eu já vou direto para outra escola. Depois da outra escola, eu já vou ter que vir aqui para casa. E daí depois é por isso que eu não vou fazer academia. Eu vou ficar, tipo, cerca de 2 meses sem fazer academia, cara, e eu acho que eu não vou conseguir. Tipo, sem fazer academia eu vou conseguir, mas sem treinar eu não vou conseguir, cara. Porque nesses dias eu já tô fazendo umas flexão aqui em casa tipo, tô fazendo essas coisas, galera. Porque sem treinar eu não consigo ficar. Eu vou até tentar, tipo, gravar alguns vídeos pra vocês quando eu tiver de folga, por exemplo, que no meu serviço eu trabalho um sábado sim, um sábado não, né, galera? E daí depois o domingo também é minha folga. E daí depois, tipo, no domingo, um negócio que eu tô pensando é fazer piso de concreto, sabe, rapaziada? Aí talvez eu grave algum vídeo de eu fazendo esses pisos de concreto, depois testando pra vocês, mostrando pra vocês como é que vai ficar o negócio. Mas é isso aí, rapaziada. E, cara, com falta de treino eu tô sofrendo muito, porque eu tô com muita vontade de treinar, tipo, de ir pra academia, tipo, de colocar um fone, galera, e sentir, tipo, aquela sensação, sabe, rapaziada? E, cara, e voltando pra história, tipo, olhando eu hoje no futuro, sabe, rapaziada? Tipo, e olhando eu antigamente, cara, eu nunca pensei que eu ia me tornar uma pessoa, tipo, desse jeito, assim, que gostasse, que amasse o fisiculturismo, que amasse o esporte e que gostasse dessas coisas. Porque antigamente, cara, eu lembro que eu olhava esses caras bombadão na rua, assim, lotado de bomba, cara, eu achava muito feio, cara. Eu olhava pra essas pessoas e pensava, mano, o que essas pessoas estão fazendo? Eles acham que é bonito isso, tipo, algum negócio assim. Eu nunca achei que eu ia querer se tornar uma pessoa desse jeito, sabe, rapaziada? Mas hoje, tipo, cara, o físico que eu quero hoje em dia é o físico basicamente tipo, do Ronnie Coleman, rapaziada. É isso daí, né, rapaziada? Só que daí continuando a história pra vocês, né, rapaziada? Aí nisso que eu acabei ficando lá, né, rapaziada, lá na casa do meu tio lá em São Paulo, eu acabei vendo algumas coisas de fisiculturismo, assim, e comecei a me interessar, só que os campeonatos, eu não me interessava por campeonato, eu só queria, tipo, colocar um shape e, tipo, no futuro tomar bomba pra ficar, tipo, que o shape que eu queria não era um shape normal não, sabe, rapaziada, já era basicamente, tipo, o shape do Ramondino, sabe, tá ligado, mano, que daí depois, quando eu entrei na academia, comecei a treinar um tempo, só que daí o que aconteceu? Daí eu voltei aqui pro Paraná, saí lá, e aqui no Paraná eu gostei muito da academia e quis treinar de novo, né, rapaz? Porque eu ainda tava gordo, eu vou colocar uma foto aqui pra vocês de quando eu entrei na academia, né, rapaziada, pra vocês verem, e tipo, que eu já tava treinando, só pra vocês terem uma ideia, e aí eu ainda tava com 100 quilos por aí, né, rapaziada? Aí, continuando a história, quando eu voltei pra cá, e daí depois, tipo, eu estudava de manhã cedo, aí daí depois eu comecei a trabalhar no Burger King e comecei a fazer academia de tarde, porque eu trabalhava só 4 horas no Burger King quando eu comecei, né, rapaziada? Tipo, era basicamente, tipo, como é que podemos dizer, né, rapaziada? Era tipo, ah, como é que é o nome daquela...
menor aprendiz, galera. Era isso daí. Tipo, basicamente eu era um menor aprendiz do Burger King. E daí depois que eu fazia, de manhã cedo eu ia pra escola, depois eu saía da escola, depois eu comia, depois eu ia pra academia, e depois eu trabalhava, tipo, e daí depois eu trabalhava das 6 horas até as 10 horas, tipo, basicamente lá. E daí depois disso eu voltava pra casa e no outro dia era a mesma rotina. E daí depois, tipo, e daí depois disso, quando eu comecei a treinar de tarde, rapaziada, que antes eu treinava de manhã cedo, e isso eu não gostava muito da academia, sabe, galera, porque eu treinava de manhã cedo. Mas quando eu comecei a treinar de tarde, cara, aí que, mano, aí que eu comecei a amar a academia de verdade, rapaziada. Aí que eu comecei a ver o que eu tava perdendo, sabe, rapaziada? Porque, tipo, tem muitas pessoas, e, tipo, hoje em dia, cara, eu virei uma pessoa que não consegue, tipo, sobreviver sem exercício físico, basicamente, sabe, né, galera? Eu sou uma pessoa, tipo, que eu não consigo mais ficar, porque eu fico em abstinência, cara. Esses dias mesmo, eu ficando sem ir pra academia, ficando. Cara, meio que parece que eu tô entrando em depressão, cara, porque eu tô com muita vontade de ir pra academia, cara. Assim, é que eu falando assim, vocês não entendem, rapaziada. Mas, tipo, é uma coisa fora da curva, rapaziada. E um negócio também que eu vendo uns vídeos, rapaziada, é daquele mestre Nhoha, né, rapaziada? De quando ele treinava, que ele já competiu, que o cara é uma lenda viva, né, rapaziada? O cara já subiu com o Ronnie Coleman, já subiu com o Dorian Yates no palco, o cara já subiu com várias lendas, cara, do fisiculturismo. E daí, infelizmente, o cara teve várias lesões que não permite ele treinar. Aí depois tem até um corte dele que ficou muito famoso, né, rapaz? De ele pegando e falando assim, tipo, que se a morte aparecesse na frente dele e falasse assim, ó, eu te dou 2 anos pra você, eu tiro todas as suas lesões e você vai poder voltar a treinar do jeito que você quiser, mas em 2 anos eu vou te buscar e você vai morrer. E ele pegou e falava que faria esse acordo e voltava. Agora eu tô entendendo, tipo, como é que é, cara, porque eu só tô basicamente 2 semanas sem treinar e já tô com uma abstinência, tá ligado? O negócio é um vício, cara. Eu já tô desse jeito. Imagina você ficar tipo, mano, o cara já deve ter mais, tipo, de 10 anos, ou até, não, que 10 anos, acho que quase ixi, mano, muito tempo já, quase uns 20 anos sem treinar, cara. Imagina o que o cara sente, cara. Tipo, falando assim, é muito foda. Eu sei que meu canal é pequeno, né, rapaziada? Não tem muita coisa. Aí pode ter pessoas que tem no meu canal aqui que não entendem o que eu tô falando também, né, rapaziada? Mas é basicamente isso daí. E daí depois que eu comecei a ir pra academia desse jeito assim, eu ainda não pensava em competir, porque eu não gostava, cara. Que eu falei, eu também era uma pessoa que não fazia muita dieta, sabe, rapaziada? E daí, só que daí depois que eu comecei. Aí nisso que eu comecei a gostar da academia, eu comecei a me envolver a querer fazer dieta. Só que qual que era a minha ideia? Eu achei que se você comesse porcaria, né, rapaziada? Se você comesse porcaria, não, se você não comesse porcaria, digamos, tipo ovo, essas coisas, arroz, assim, você podia comer à vontade, né? E o que eu acabei fazendo? E isso eu acho que eu já tinha chegado a uns 90 quilos, né? E daí depois eu peguei e falei, cara, pode comer à vontade essas coisas, né? Aí eu comecei a comer arroz, frango, leite, aveia, um monte de coisa assim. E nisso, basicamente, meio que eu fiz um booking, cara. Só que eu comia, batata doce, frango com batata doce, essas coisas assim. Eu não tomava whey, não tomava creatina, não tomava nada. E nisso que eu acho que eu tinha chegado a uns 90 quilos, eu fui pra 110 quilos, tipo, em um mês comendo essas coisas assim. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou endomorfo, né, rapaziada, e tem facilidade pra ganhar gordura e ganhar massa muscular. Eu sou uma pessoa que acho que tem muita dificuldade pra emagrecer também, né, rapaziada. Só que daí depois disso tudo, assim, disso tudo, aí eu comecei a ver mais vídeos sobre dieta, essas coisas, aí eu comecei ajustando, e daí depois até que, tipo, basicamente, nessas coisas, eu cheguei ao físico que eu tô hoje e o peso que eu tô hoje, né, rapaziada, e daí depois continuando falando pra vocês, né, rapaziada, eu comecei a ver mais coisas sobre fisiculturismo, ver essas coisas, até que eu peguei e me interessei por competir no fisiculturismo, né, só que infelizmente, como eu falei pra vocês, que eu tenho epilepsia, né, rapaziada, e daí depois também, galera, nesse tempo, quando eu entrei na academia, e daí depois, eu já tinha epilepsia, só que daí eu troquei de médico, né, eu troquei de neurologista, né, rapaziada, que epilepsia se resolve com neurologista, ele me indicou fazer, como é que fala, psicologia, não, psicólogo, né, rapaziada. E eu não queria fazer psicóloga porque eu já tinha feito antigamente, mas eu não gostava, sabe, rapaziada. E daí depois eu fui fazer psicóloga. E, tem muitas coisas que eu tô falando aqui, rapaziada, que a única pessoa que sabe é a minha psicóloga, né? Tipo, esses negócios de eu querer se suicidar, me matar, essas coisas. A única pessoa que sabia disso era a minha psicóloga. E eu era uma pessoa que antigamente tinha muita depressão, essas coisas assim, rapaziada. E hoje, graças a Deus, isso tudo foi fora. E nisso, cara, nisso que eu comecei a treinar essas coisas assim,
cara, eu peguei, mano, e desenvolvi o sonho, tipo, de querer competir no fisiculturismo, de querer subir no palco do Olímpio e querer me provar pra mim mesmo que eu sou capaz disso, sabe, rapaziada? E nisso que aconteceu, rapaziada, tipo, cara, tipo, hoje em dia eu não sinto mais vontade de retirar minha vida, cara, porque eu tenho um propósito na vida, eu tenho um sonho a ser realizado, né, rapaziada? Tipo, cada vez que eu pensar em alguma coisa disso, cara, eu falo, cara, pô, e o que vai acontecer no futuro? Isso eu quero ver isso acontecer, sabe, rapaziada? Porque eu acredito em mim mesmo, eu acredito que eu sou capaz. Por mais que eu tenha epilepsia, essas coisas, rapaziada, pode ser que eu não consiga, pode ser que eu não consiga, tipo, competir em alta performance, essas coisas, mas pelo menos tentar ganhar um Procard, eu vou tentar, rapaziada, porque com epilepsia, pode ter alguns hormônios que eu não vou poder tomar. É hormônio básico como testosterona, GH, tipo, de como é que fala, dura, essas coisas assim, acho que eu vou poder tomar. Mas agora, como trembolona, esses bagulhos assim que mexem muito com o cérebro, essas coisas assim, eu acho que eu já não vou poder, rapaziada. Porque quem tem epilepsia tem sensibilidade à cafeína, e quem tem epilepsia é uma pessoa que tem que dormir muito bem, porque falta de sono é uma das coisas que envolve muito crise de epilepsia, né, rapaziada? Mas continuando o que eu tô falando pra vocês, mas tipo, trembolona, por exemplo, agora que tá tendo esse novo peptídeo, eu acho que eu posso substituir no lugar, tipo, da trembolona pra secar, sabe, rapaziada, como quando eu for competir. E já deixando bem claro, rapaziada, que quando, por exemplo, no futuro, quando eu hormonizar, pra ninguém ficar triste comigo, porque eu já tô deixando bem claro, tipo, desde o início que eu não quero ser natural, rapaziada, eu quero começar a competir, não, eu vou competir natural pra tentar me provar, pra ver o físico que eu consigo, mas depois disso, a partir, tipo, dos 25 anos, assim, quando eu arrumar um patrocínio, alguma coisa, uma empresa que me ajude, eu vou querer começar a harmonizar, rapaziada. Eu pretendo começar a harmonizar, tipo, acima dos 25 anos, quando eu já tiver mais velho, quando eu tiver mais velho, meu corpo já tiver todo formado. E é isso daí, né, galera? Basicamente, é isso daí que eu queria falar pra vocês. E daí depois, né, rapaziada, tipo, de todas essas coisas que acabou acontecendo na minha vida, né, rapaziada, é nisso que aconteceu. E daí depois, tipo, essa foi, tipo, de tudo que eu falei pra vocês, essa foi a evolução, galera. Agora aqui no final do vídeo eu vou mostrar, eu vou deixar tipo, a minha evolução, né, rapaziada, do jeito que eu era antes, até o jeito que eu fiquei antes de eu ir da praia, porque agora, né, rapaziada, na praia, rapaziada, eu acabei chutando balde, porque porque eu tirei umas férias, né, rapaziada. Aí eu peguei e acabei comendo de tudo que tinha lá, cara, foi fritura, foi salgadinho, foi essas coisas assim, e rapaziada, eu chutei o balde. E desde que eu voltei pra praia, como eu parei de ir pra academia, eu não tô seguindo muito bem a dieta também, rapaziada. Mas quando eu voltar, rapaziada, eu juro pra vocês, eu prometo pra vocês que o cutting vai voltar, rapaziada, vai voltar, que eu vou pisar no acelerador, meu irmão. Eu vou pisar no acelerador, mas no acelerador de motivação, velho. No acelerador de bomba, no acelerador de nada, porque eu não tomo nada, meu irmão. Mas, cara, a vontade é que quando eu voltar a treinar, cara, vocês não estão ligados, mano. E, mano, eu acho que eu vou perder um pouco do shape também. Acho que eu vou reter um pouco de gordura também, porque eu não vou estar conseguindo treinar todo dia, todas essas coisas assim. Mas quando eu voltar, rapaziada, é o que eu falo, velho. O negócio vai ser foda, mano. Vai ser foda, rapaziada. Mas sem treinar, eu acho que eu não vou conseguir ficar, porque eu já falei, eu vou tentar fazer uns pesos de concreto, alguma coisa assim, mano. E vou tentar treinar, cara, porque eu não consigo, mano. Mas isso aí, rapaziada. Eu vou passar, tipo, meio que um filme. Não, filme não, rapaziada. Um vídeo do jeito que eu era antes, pro jeito que eu tô agora, né? Mas é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo, eu já peço para que deixe o seu like, rapaziada, e compartilhe e se inscreva aqui no meu canal que vai me ajudar muito, rapaziada. Muito obrigado quem ficou até o final do vídeo. Um abraço para todos vocês, rapaziada.